Acabou o caô, o Cruzeirão voltou, o Cruzeirão voltou. Acabou. Hoje, eu olho, não me toco no outro. O Caio Jorge é hoje o melhor centroavante do futebol brasileiro. Desculpa, né? Ele tá acima. Achei que você tava batendo a mão em mim. O que o André falou quando o Caio Jorge foi contratado? Jogador de Série B. Série B. Inacreditável. Pode vir aqui falar, viu, chefe? Pode vir, tô sentar aí, ó. Pode vir aqui falar no microfone que eu quero te escutar. O Jorge teve uma fase ruim, eu acabei sendo enganado pelo que Então, só peça desculpas, chefe. Não é nem pedindo desculpa, já reconheci o erro e agora... Na rádio, quero que você reconheça no TV agora. Deus tenha misericórdia da minha pobre alma. Isso mesmo. O Caio Jorge é hoje o melhor centroavante do futebol brasileiro. Esquece Pedro, Verratti, Hulk, todo mundo qualquer pede Pedro, é isso aí. O Caio Jorge é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Lê, Thiago, lê na tela, Thiago. 17 jogos, 10 gols, maior marca da carreira, 2 assistências. Cara, vocês podem brigar contra o que está acontecendo e contra a realidade. O Marotinho está pedindo Pedro na seleção. Ontem, o Caio Jorge seria titular indiscutível dessa seleção. E os gols que o Brasil perdeu no primeiro tempo, ele faria pelo menos 2. Porque ele é hoje o melhor centroavante do Até futebol você brasileiro. votaria no Caio Jorge. Cara, eu acho que esse é um dos problemas da seleção, sabia? Não, com o Caio Jorge não. Não. De ter um homem-gol. Eu senti falta disso ontem, né? Eu acho que o Richarlison atravessa um bom momento na seleção. Porque a pilha dele, ele tá trocando agora para Forte LED. Então pode ser isso. E outro ponto que me chama muita atenção, eu acho que a seleção ainda não encontrou seus laterais. Eu acho que ainda tem que... Wanderson. Não, cara, eu ainda não acho que é o Wanderson. Arana. Eu acho que o Alexandre também não é ainda o lateral. É o Arana? Cara, não sei. Não sabe não tem a menor chance. Porque o Arana não tá jogando. Não, mesmo mas com eu quem acho que ele o tava Arana. jogando, Não, mas eu acho que ele na sua melhor forma, eu acho que ele é melhor que o Alexandre. Minha opinião. Mas não é melhor que o Carlos O Alexandre, Augusto, pra mim, não é melhor que o sabe Samuel Lino, não é melhor que o Robocop? Caio Henrique. Robocop, aquele cara durão. Não é melhor que o Da Abel direita, Henrique. lateral da direita. Cara, aí é um Vai vir pedir o problema salário, que ele vai vir. difícil. vai Não, vir. cara. Ian Couto. Não sei, bicho. Ian Couto. Pode ser. Eu acho que eu só não gostei muito, eu acho que o Wanderson não é o cara, não sei. Eu acho que esse é o grande problema pra mim da seleção hoje. E claro, também precisa de ter um meio de campo, cara, uma liderança. Você falou sobre isso já, né? É Casemiro, né, Casemiro, irmão? mas eu acho que precisa de mais um cara, sabe? Aí você tá Um querendo cara falar que é o referência. Neymar, eu te entendo. É o Neymar, mas é o Neymar. Pode falar pro O pessoal. Arana não pode, porque o Arana não tá jogando, mas o Neymar tá jogando. Não, mas eu não Gente, o falei Neymar é Neymar. gênio. Esse O Eu não Neymar é falei gênio. Neymar. Esse critério é legal, O hein? Neymar é um gênio. Eu O Neymar falei é gênio. e não Gênio. falei Neymar. Quem tá falando é você. Não, você falou também. Neymar. Você Não, foi o você primeiro a falou falar. Neymar. Não, falou eu Neymar. falei Falou antes. antes do barco, não. Falou assim. Se tá vendo o barco aqui, Eu continua virei e com falei ele. que ele deveria E quando estar a gente no chegar grupo. no destino, vou te colocar no fora grupo. dele. Estar no grupo. Agora, ser o cara titular hoje, eu não posso pedir pro Neymar Ele tá, é não o tá camisa jogando. 10 da seleção, Igual eu não tô irmão. pedindo o Arana, Ele Arana é não o tá nosso jogando. camisa 10. Eu tinha, ó. É Neymar e mais 10. O Neymar trocou nossa seleção, nosso Brasa ontem por um leilão, irmão. Tudo bem que é beneficente, mas trocou nós, Eltinho. Desdenhou de nós, Eu Eltinho. nem acho que ele trocou. Eu acho que a ideia do Neymar já é outra há um bom tempo. Eu Ele acho que o quer ser Neymar agora- não tá... E, cara, é a gente ficar trabalhando e essa discussão, sempre quando ela volta, é um negócio que de verdade, assim, ela... Uma coisa doentia. Vai lá no fígado, É, assim, uma coisa porque doentia. dói, porque... Porque você se incomoda com o Neymar. a o gente, sucesso do gente Neymar. trabalhar com um Neymar hipotético. Há muito tempo a gente não vê o Neymar se apresentando bem. A gente trabalhou tantos anos com uma Argentina eu, de hipotética. verdade, o entendimento que eu tenho, pensando no futebol, o Neymar nem convocado ele vai ser para as eliminatórias. Que Nem absurdo. convocado ele vai ser. Olha só, é só em setembro, a convocação é em agosto. Que absurdo. O Neymar nem convocado ele será. Eu vejo Ele renovou com o o Santos. trabalho e a capacidade que tem o Ancelotti, ele nem ser convocado para a Copa. Eu estou jogando lá para o futuro. Eu coloco dinheiro, com quem quiser bater na porta da Band aqui. Ele nem estará na convocação de 2026. Ah, que absurdo. O Neymar, ele não leva mais a sério o futebol como já levou em uma época. Então, gente, o assunto Neymar é de verdade o assunto mais chato que pode ser levantado depois de um jogo que a seleção consegue a classificação Incrível. sem estar utilizando ele há um bom tempo. Então, assim, é uma bobagem tremenda discutir Neymar hoje na Não é, seleção brasileira. não é. Ele não joga Ele pelo é o Santos, gênio que nós ele temos. não sabe onde que ele vai estar na próxima temporada. Ele vai renovar com o Santos até no dezembro. próximo semestre. De Então, 26. cara, já virou uma extrema bobagem a gente ficar batendo na tecla Neymar. Bebel Guimarães, o que está acontecendo? Com a saída do Dineno, as coisas ficaram mais ou menos? Ou tá bom demais ainda pro Cruzeiro? Hora de conhecer outros lugares e, quem sabe, ter mais motivos para sorrir. O atacante argentino Juan Dineno deixou o Cruzeiro, com algumas marcas, poucas se comparadas ao tempo em que ele não pôde atuar.
fez gol em clássico no empate de 2-2 na Arena MRV contra o Atlético, válido pelo Campeonato Mineiro de 2024. Esse foi um dos 8 gols marcados pelo argentino, que chegou ao Cruzeiro no início do ano passado, mas que em função de lesões esteve fora por muito tempo. Pela Raposa, Dineno disputou 27 jogos. Além dos 8 gols, deu uma assistência. Ficou fora por uma fratura no nariz, depois por uma lesão no pubis e lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito durante uma partida contra o Internacional em agosto de 2024. Uma lesão que ninguém quer ter, mas que acontece no futebol. E são as coisas que tem a vida como no futebol, né? Ainda segundo o Transfer Market, dos 516 dias como jogador do Cruzeiro, Dineno ficou fora por 334 dias, o que representa uns 56 jogos de fora. Agora, em Terra Paulista, o momento é outro. E no território mineiro, Gão, o Cruzeiro vai precisar buscar reforços para o ataque? Nessa posição do Dineno, nós temos o Gabriel Barbosa, que tem sido usado também como segundo atacante, um pouco mais recuado, buscando a bola, mas o Caio Jorge realmente se mostrou com bastante destaque. Dos 300 dias em que ele ficou de fora, não tem como culpar o jogador, porque a lesão dele é uma lesão muito grave para um atleta, mas o Cruzeiro fez o seu papel e recuperou muito bem o Dineno. Divide opiniões a saída dele, muita gente falando assim, beleza e tal, nada que desagrade de repente aí, ou que tenha alguma coisa polêmica a se dizer em relação ao Dineno, mas realmente o El Comandante deixou muito carinho com a torcida do Cruzeiro. Pouco tempo para se escrever uma grande história, mas realmente para poder dizer que, quando esteve aqui, prestou o seu serviço, quando esteve em campo. E a gente sempre teve muito respeito pelo Dineno. Dineno, todo sucesso do mundo para você, toda sorte, que você arrebente, menos quando jogar contra o Cruzeiro. No mais, beijão para você, obrigado por tudo. O Cruzeiro que sacramentou, né, a negociação do Marquinhos. E seria um empréstimo, Dineno, só voltando ao Dineno, seria um empréstimo para o São Paulo, mas acabou realmente se concretizando numa negociação em definitivo com o São Paulo. O São Paulo leva um grande jogador, tá, gente? Eu acho um Dineno um baita de um jogador, um centroavante mesmo, centroavante, aquele cara de ofício mesmo. E determinou também a chegada do Marquinhos. Só o valor que me preocupa, que é 3,5 milhões de euros, que dá aproximadamente ali 20 milhões de reais. Gosto do Marquinhos, acho que passou pelo aval do Leonardo Jardim. Joaquim Pinto, que acabou de chegar também, deve ter passado também por essa avaliação dele, mesmo antes de ter chegado aqui. Já devia ter aquelas conversas, já estava mapeando, porque o cara, quando vem para um time de futebol, ele dá aquela pesquisada no elenco para poder dar o aval de uma permanência ou de uma dispensa. Então acho que também já tem o dedo aí, de repente, mexendo alguma coisa nesse sentido aí. Só me assusta os valores realmente do futebol hoje em dia. Não, mas isso aí tá demais.